Caiu a conexão. Olha só, já virou uma praxe, terceira vez seguida, né? Deixa eu ver se o professor tá aqui. Aqui. Terceira vez seguida que isso acontece. Oi, Foi. professor. A É, que culpa foi minha ou a culpa foi sua? Ou a não, culpa é foi de engraçado. ninguém? Foi do Terceira Instagram. vez das lives que eu tô fazendo que acontece essa interrupção repentina. Bem, então, sumarizando, até porque dessa vez a gente. Esse vídeo provavelmente vai ser o que vai ficar gravado, tomara que dê tudo certo. Na outra vez aconteceu no meio, tava com 30 minutos de live e aconteceu isso. E eu não consegui salvar o vídeo. Mas a ideia aqui, então, é um livre mercado de ideias, uma exposição aqui de temas que são, sim, polêmicos. Alguns ouvintes, algumas pessoas geralmente acham que temas podem ser sensíveis ou não. Às vezes o pessoal fica empolgado. Na live que eu fiz com outro professor, Rodrigo Pardal, o pessoal ficou bem empolgado durante a nossa troca. Mas eu acho que o importante é a polidez, a educação e a nossa capacidade de argumentar em cima de temas que são complexos, que são relevantes, atuais, e que eu acho que pode propor aí para o pessoal que está assistindo uma ou se não sabia a respeito do assunto, procurar entender melhor, ou até mesmo, enfim, entreter aí com as nossas digressões. Então, professor, eu vou começar tomando a liberdade de fazer um apanhado para a gente trabalhar em cima dele. Pode ser? Até para ser um start, para ser uma provocação inicial e a gente trabalhar em cima dela. Vamos lá. Eu vou começar com alguns dados que são de amplo conhecimento aí do pessoal. O Brasil possui a maior extensão de terra indígena do mundo, né? Dá mais do que a França e a Alemanha, o território da França e da Alemanha somados. Você tem na Constituição Federal, né, o artigo 231, que é, inclusive, o artigo que trata, né, da questão relacionada a esse julgamento que vai acontecer no Supremo Tribunal Federal, sobre marco temporal. No artigo 231 consta, eu puxei aqui, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Não querendo simplificar muito a discussão, mas inicialmente a interpretação, a grande polêmica, a grande dinâmica se dá em cima da interpretação do caput do artigo 231. Uma parte pretende interpretá-lo de maneira literal, né? Então, os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, trazendo isso daí para o dia 5 de outubro de 1988, data de promulgação da Constituição. E existe uma outra tese que remete aí à possibilidade de você fazer o reconhecimento dos direitos originários quando do momento que a tribo, ou que o povo indígena, ou que a etnia surgiu naquele território específico, independentemente de marco constitucional. O que traz, às vezes, muita emoção para as pessoas que participam dos debates? A gente está falando de uma população indígena aí de aproximadamente 1 milhão de pessoas, 800 mil pessoas, 850 mil pessoas. São 315 etnias, né? E você tem aí um pertencimento, né, às reservas indígenas que englobam a quase 13, 14% do território nacional. Então, muito se sopesa a respeito da desproporção relacionada aí a um grupo específico de pessoas, né, delimitados aí por conta da sua etnia. E daí tem uma outra questão subjacente que eu já vi numa das suas lives, numa das suas conversas, que se refere à maneira como
como esse território é preservado ou como essa área, a área da reserva, ela é efetivamente utilizada pelos povos indígenas, que eu acho que é uma segunda discussão que a gente pode fazer mais para frente. Mas acho que a ideia agora é o seguinte: é injusto muita terra para os indígenas e mais terras para eles ainda geraria insegurança jurídica no ambiente agrícola ou da agropecuária, porque no campo, eventualmente, às vezes com o suporte aí de algumas ONGs, de alguns antropólogos, uma determinada etnia pode apontar para aquela área a partir de hoje e falar, se o julgamento for favorável pelo Supremo Tribunal Federal, e falar: esta área era originariamente minha. Se o antropólogo corroborar, é muito difícil você ter aí essa validação. Gera-se um conflito que, por sua vez, pode gerar insegurança jurídica aos proprietários daquela determinada área. E a grande dinâmica, por se tratar de um tema que resvala na ordem econômica, seria: muito disso pode acontecer e irá acontecer em áreas onde você tem aí um maior interesse econômico, provavelmente na região centro-oeste, áreas que têm minério também na sua circunscrição, etc. e tal. Como que você enxerga essa questão, professor? Bom, vamos lá então, Marco. Eu acho que tem algumas imprecisões que a gente precisa sempre pontuar de números. A população indígena, sim, hoje é de 800 mil indígenas, quando anotados de forma como um retrato. A população indígena na década de 70, ela era menor ainda. Aí você vai falar: poxa vida, então como é que você consegue depor contra o seu argumento falando que a população é menor? A população indígena está em franco crescimento. Essa é a primeira coisa que a gente precisa observar. A segunda coisa que a gente precisa observar: a população indígena originária. Qual era a população indígena que existia no Brasil na chegada dos portugueses? 5 milhões de indígenas. E nós passamos por um processo de genocídio absurdo. Absurdo. Esses 5 milhões chegaram próximo a 600 mil. Então, se a gente fizer uma conta aqui, uma conta simples de padaria, houve o maior genocídio da história contra os povos indígenas. Então, se nós falamos de história, e não só na base econômica, mas na base histórica, a base histórica tem que remontar isso. Se nós falamos de cotas raciais, se nós falamos de cotas sociais, existe um débito histórico a ser apontado nesse debate. E para a questão indígena, seguramente, reduzir a população indígena. Vou fazer uma conta simples. De 5 milhões para 1 milhão, é uma redução de 80%. Isso significa, em chaves brasileiras, pegar a população brasileira de 200 milhões de pessoas e reduzi-la a 40 milhões de pessoas. Dizimar, matar, praticar um genocídio de 160 milhões de pessoas. Para você ter uma dimensão histórica, a Revolução Russa, ela tinha 7 milhões de habitantes. A conta mais simbólica e estruturada aponta para 200 mil mortes. A conta mais inflacionada, que é aquela que mistura a Primeira Guerra, o fim da Primeira Guerra, mais mortes e tal, chega em 1,2 milhões de pessoas. Eu estou falando de 4 milhões de mortes. 4 milhões. A Revolução Russa não chegou a 1 milhão, seguramente. A Revolução Francesa tinha uma população de 8, 9 milhões de pessoas. E ela chegou a 200 mil mortos também. O Covid-19, com a nossa população de 200 milhões de pessoas, sensibiliza com 600 mil mortes. Eu reitero aqui novamente. 8 vezes mais o que morreu de Covid é o que morreram de indígenas. E como que esses indígenas eram mortos? Eles eram mortos por aqueles que hoje querem titularizar, na verdade, os ancestrais que mataram esses indígenas e que hoje reivindicam terras. Eles matavam das formas mais variadas. Se você pegar a literatura que existe a respeito dos ameríndios, você vai ver que existia concurso de quem conseguia matar os indígenas. Então, eles começavam treinando um bebê recém-nascido. Pegavam um bebê recém-nascido, repousavam ele numa pedra e uma espada e rachavam o bebê no meio, cortavam o bebê no meio. Quando eles conseguiam com o bebê recém-nascido, eles avançavam para crianças, depois para adolescentes e então chegavam em adultos. E a brincadeira era a seguinte, Marco. Eu tinha que cortar o indígena
sem pegar a cabeça, do pescoço para baixo, em um golpe. Se eu não conseguisse, eu perdia a competição ou comparava com o outro até onde ele chegou com a espada. Essas foram as 4 milhões de mortes que nós tivemos, das mais variadas. O indígena não é dócil. Imagina, alguém chega na sua casa e diz, isso é meu. Como fala o Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, no discurso sobre a origem da desigualdade, encontra pessoas tolas suficientes para acreditar nesse argumento. Só que os indígenas, alguns acreditaram. Alguns acreditaram, por quê? Porque tem uma dimensão inca que vai dizer que existem 5 sóis. Quando termina o 4º sol, vai aparecer o 5º, e ele virá da natureza. Os indígenas acreditavam que da natureza viria. Quando ele vê uma caravela chegando que eles não conhecem, eles vão olhar e falar assim, pois aqui é o 5º sol. Só que a partir do momento que eles começam a matar os indígenas, eles falam, não, para com isso. Agora a gente não vai ser dócil, né? A gente não vai se rebelar. A gente vai se rebelar. E eles se rebelam. Esse número é importantíssimo para todo o cálculo. Segundo, existe um marco temporal anterior à Constituição que merece respeito, porque se você não leva em consideração o genocídio, aí fica difícil até fazer a conta, que é a Carta Régia de 1680. A Carta Régia de 1680 vai definir que os povos indígenas são os primeiros habitantes dessa terra. E esse direito sobre a terra dos índios, no caso é o que diz a Carta Régia, porque o termo não é índio, deve ser respeitado. Então, quando a gente faz um recorte, marco temporal, é quase que como um retrato. 1988, 800 mil indígenas. Vamos fazer essa foto e falar, agora é dos indígenas. Me parece uma análise muito descolada da realidade histórica e da própria dimensão histórica. Mas eles ocupam 13%, 14% do território nacional. Primeiro, não ocupam 13%, 14% do território nacional, não chega a 6%. Por quê? Porque eles lutam por 13%, 14% do território nacional. 6% é o que eles têm reconhecido, com terras indígenas, reservas indígenas e tantas outras questões. Mas 6% me parece ser muito. Para 5 milhões ou para 800 mil? Para uma população que teve dizimado 80% da existência dela? Ou para uma população que ela tem reconhecido por laudos de antropólogos? E eu penso que os laudos de antropólogos são coisas importantes. Vai o antropólogo e reconhece. Mas será que é tão fácil assim um antropólogo reconhecer? Nós do direito, quando trabalhamos, e estou falando aqui porque somos do direito, embora eu tenha me imiscuído na área da história e também da filosofia, mas no direito existem questões que nós não podemos falar. Aí chega um advogado e faz um mimimi e resolve isso daqui. Eu não posso descredenciar o trabalho de um antropólogo que se prepara, estuda e vai buscar a genealogia, a genética para justificar aquela terra. Seria o mesmo que dizer o quê? Que porque uma terra foi grilada há muito tempo, aquilo é um direito adquirido da pessoa. Não é. A bem da verdade, grande parte dos territórios agrícolas brasileiros são terras griladas. E as pessoas não enfrentam essa temática. Querem dizer que é algo imemorial. Portanto, a terra do agro, ela é tão pop, ela é tão tech, ela é tão tudo, que não se discute juridicamente a propriedade, e não só a posse, mas a propriedade desta terra. Já a terra indígena quer se discutir a ancestralidade, a propriedade, a história, e se esquece, criando uma tal tese do marco temporal. Ótimo, façamos o marco temporal, respeitando a Carta Régia de 1680. Mas é assim aí... que devemos pensar. Entendi. Estou, claro, fazendo o primeiro movimento aqui. Mas aí, professor, o que gera, na minha concepção jurídica, tá? Eu acredito, quando a gente estuda hermenêutica, para quem não é advogado ou que não estudou direito, hermenêutica é o estudo da interpretação, né? Para mim, as duas fontes, os dois métodos de interpretação mais importantes para o jurista são o gramatical e o sistêmico, né? Eu sou uma pessoa nesse aspecto, bem ortodoxa. E eu enxergo com um pouco de pé atrás e com um pouquinho de medo por conta da insegurança gerada, o método finalístico, né? O teleológico e o histórico.
que acontece? Quando a gente olha o artigo 231, fica muito claro que você tem lá, na própria construção do caput, essa ideia de que poderão ser reconhecidas como demarcações, poderão ser demarcados, né, como territórios indígenas, aquilo que eles ocupam no momento lá da promulgação da Constituição. No meu entender, e daí até enxergo, e falando aí por pessoas que trabalham no dia a dia com direito agrário, com direito imobiliário, com questões relacionadas ao direito de propriedade, geraria uma insegurança jurídica muito grande, né? Você ter a flexibilização disso, porque envolveria provavelmente aí uma discussão eterna sobre nulidades em cima de nulidades, em cima de fatos históricos que têm uma subjetividade gigantesca. Ela pode chegar ao nível do absoluto até. Se você parar para refletir, a gente pode então fazer uma interpretação muito drástica e falar, olha, então vamos devolver a maior parte do território nacional para a população indígena, porque tudo, em alguma medida, em algum momento, pode ter sido de alguma etnia ou de alguma tribo ancestral ou originária. Mas a gente pode isso me causa um pouco de claro, medo até. Claro, mas a gente pode se encorajar também a querer dizer a partir de 88, indígenas é a partir de 88, e outra, na própria interpretação gramatical, o texto legal diz o seguinte: e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Não é ocupam hoje, na promulgação desta Constituição. As terras que tradicionalmente ocupam. Então a interpretação gramatical quer nos mostrar que existe aqui um devir, uma possibilidade, uma abertura, um leque. Não é falando no dia 5 de outubro ou que ocupa na data desta promulgação, na data desta Constituição. Porque existem dispositivos legais que falam na data desta Constituição. E aqui não foi dito isso. A partir do momento que existe o silêncio no texto constitucional, e o texto constitucional não deixa de ser uma carta política, é impossível se... Ixi, travou. Ocupam ser a data de 5 de outubro. Agora, Marco, eu penso que é importante a gente pontuar aqui exatamente o porquê começou esse debate. Mas, professor, mas é que você deu uma travadinha, eu não peguei a finalização desse raciocínio, mas você estava falando O porquê começou esse debate? Ele começa com a Raposa Serra do Sol. Perfeito. A Raposa Serra do Sol, os indígenas lá estavam em 5 de outubro de 1988. Ponto. Ok, bom, há o que se discutir? Nada. Eles lá estavam, lá continuam, ponto final. Embora estão em cima de muito minério que já exploraram em toda a região marginal deles. Né? Pronto. E aí foi perguntado ao STF qual o efeito que gera, em nome da segurança jurídica e pela segurança jurídica, o efeito é interpartes. Uhum. O que é o efeito interpartes? Só vai gerar efeito entre as partes. Raposa Serra do Sol, o que vocês estão pedindo faz sentido, força balão, segue tua vida. Aí a AGU, em 2017, fez um parecer vinculante. Vem fazer um parecer vinculante a partir do quê? Desta interpretação que já disseram, está combinado aqui entre os amiguinhos. Não vamos gerar efeito erga omnes, porque não existe efeito erga omnes. E a Advocacia Geral da União, que defende o interesse da propriedade privada disposta pelo agro, foi lá e fez esse parecer. Aí Santa Catarina vem e vai para cima dos Choclens e fala, olha, vocês estavam ou não estavam nesse território nesta data. Vamos adotar o critério do marco temporal. Por que o marco temporal é a Constituição de 88? Se no próprio caso da Raposa Serra do Sol falou, não é um efeito vinculante. Não deve se agregar a todos os casos. Nós chegamos num ponto de inflexão. Por quê? Porque, a rigor, o artigo 231 não diz em momento algum, de maneira textual e gramatical, o quê? As terras que tradicionalmente ocupam na data desta Constituição. Não há esse recorte. Porque se houvesse esse recorte, eu seria franco, Marco. Eu faria aqui um discurso político e não um discurso jurídico. Porque o discurso político, aí cada um pode montar o seu. Uhum. Mas aqui não existe gramaticalmente o texto que diga isso. É que eu acho que muitas vezes a gente tem uma visão
uma visão de mundo, uma visão política. E eu gosto, eu não sei, como eu disse, não tive a oportunidade de assistir suas aulas, professor, mas eu tenho por praxe a, um ritual de entrar na sala de aula e eu até aviso os alunos a respeito de como eu penso, né? Eu deixo, de alguma forma, já os alunos vacinados a respeito de que eu tenho uma visão de mundo liberal, eu sou uma pessoa que tem uma influência muito forte por parte da escola de Chicago, da escola austríaca, até já cito de antemão os pensadores que influenciam essa minha visão de mundo, e deixo claro também para a sala de aula que eu vou expor as controvérsias e os lados das controvérsias, porém, assumindo uma posição, muitas vezes com embasamento técnico, mas por muitas vezes, inclusive, a técnica ela é razoavelmente, né, modulada com alguns elementos subjetivos, né, que vão nortear a sua construção. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Acho que vou falar um nome para você que você vai cair para trás, mas eu vou falar. Não sei se você já leu, mas é um escritor, historiador, chamado Leandro Narlock. Já teve a oportunidade de ler o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil? É um livro com uns desenhos, umas coisas assim? Já vi, mas não consegui ler. No Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, ele trabalha, por exemplo, a temática dos índios, desconstruindo uma série de narrativas e de construções que são feitas por antropólogos, historiadores e que são, tradicionalmente, aquilo que a gente escuta na sala de aula. Na sua introdução, você falou do genocídio, mas o Narlock ele usa uma abordagem um pouco menos voltada para a questão, ou melhor, um reconhecimento menos de uma questão de genocídio e mais de que houve mortes, óbvio, houve pessoas que foram exploradas nesse processo todo, mas ele explora muito o lado de que os portugueses se beneficiaram muito dos povos indígenas e vice-versa. E ele trabalha também o ponto que a integração dos povos indígenas na sociedade brasileira, ela foi não só muito relevante para nós, a gente tem uma miscigenação relevante aí dos povos indígenas, até hoje presentes no nosso código genético, como os próprios índios, eles se beneficiaram das trocas voluntárias que eram realizadas naquele começo, né, naquele momento da chegada dos portugueses. E daí ele trabalha vários temas. Ele fala que os próprios povos indígenas se aliaram aos portugueses para, eventualmente, trabalhar na expulsão dos franceses do Rio de Janeiro, a vitória sobre os tupinambás na guerra dos Tamoios, que aconteceu entre 1556 e 1567. É o mesmo que eu estou procurando aqui. Um livro do meu avô paterno, História Secreta do Brasil. É muito curioso, porque meu avô materno era Guarani Kaiowá, eu tenho ancestralidade Guarani Kaiowá, e herdo do meu avô paterno a dimensão jurídica. A máquina de escrever é uma Hamilton, 1934, que ele fazia denúncias quando promotor de justiça. E aí eu já conheço essa narrativa, e é uma narrativa bastante interessante, mas perceba, não é porque existe um indígena, não é índio, né? Existe um indígena que se associa ao garimpo, que existe um indígena que se vende para determinada organização não governamental, que eu pego esse indígena e resumo toda a história. Hoje à tarde eu dava uma entrevista em que eu explicava isso. Em 2006, a gente teve o referendo do desarmamento. Vinha o chefe de traumatologia do Hospital das Clínicas falando, pelo desarmamento. Aí aparecia um médico que não queria se identificar e falava, pelo armamento, do homem de bem. Aí as pessoas olhavam e falavam assim, olha, os médicos não estão se entendendo. Aparecia o chefe da Polícia Militar de São Paulo e do Rio de Janeiro falando, pelo desarmamento. Aparecia um soldado que não queria se identificar em determinado estado do brasileiro pelo armamento do homem de bem. Os policiais não estão se entendendo. É pegar a dimensão histórica indígena e falar assim, existem indígenas que estão no garimpo, mas esses indígenas não estão em Brasília. Dos 800 mil indígenas, mas 8 mil, quase 8 mil estão em Brasília. Mas isso que você falou, professor, é interessante, porque o referendo do Estatuto do Desarmamento perdeu, né? E mesmo assim ele foi aprovado pelo Lula. Exato.
Exato. Então, mas no fundo perdeu. Ou seja, tinha muito brasileiro que era contra o desarmamento e essas Convencido por vozes uma não foram narrativa ouvidas. Né? histórica de que existem pessoas que não se entendem quando vem o chefe de uma carreira, a referência numa temática e qualquer pessoa que faz parte da carreira. E você desqualifica o argumento dessa maneira. Perceba, o que eu estou querendo dizer é que o argumento desse historiador é assim: existem indígenas que se associaram aos portugueses, existem indígenas que se associaram aos espanhóis. A guerra do Paraguai, a guerra do Uruguai, a guerra cisplatina, é evidente que existem. E existe uma dimensão que é muito trabalhada, como foi trabalhada na África, em que você pegava determinadas comunidades e colocava uma contra a outra para depois escravizá-las. Então, existe um trabalho por parte... Guarani Mas essa dinâmica não tenta vilanizar muito o europeu? Porque o africano escravizava o africano e o índio também escravizava o índio, derrotado. Peraí, mas o indígena escravizava o indígena antes da chegada do português? Você tinha exploração, você tinha guerra entre as tribos, você tinha aniquilação de tribos, você tinha toda uma prática que não era nada... Não era... Porque senão passa uma ideia errada para o pessoal de que os índios vivem que nem o Avatar lá, ligados na árvore. Quem vai organizar essa guerra somos nós. Porque nós somos os eurocêntricos que vamos ensinar vocês a guerrearem. E manipularemos vocês entre vocês, contra vocês, para escravizá-los. Mas tem um outro elemento das epidemias também. Existe um estudo, inclusive, de uma universidade americana falando que morreu muito mais proporcionalmente europeu de sífilis trazida das Américas para o continente europeu do que o contrário, e que uma grande parte das mortes aqui foram em razão, por exemplo, você tem lá as doenças que o português trouxe, mas é difícil culpar o português por trazer doença também, né? Eu preciso apontar aqui um estudo que eu fiz recentemente, que é meu pós-doutorado em História, chama-se Decolonialismo Indígena. Esse livro, ele tem o prefácio do ex-presidente da Bolívia, que é indígena, Evo Morales, ele que fez o prefácio desse livro, e aqui eu trabalho essa dimensão das epidemias. Aqui eu trabalho, primeiro, a dimensão da nomenclatura, que não são índios, são indígenas. Aqui eu trabalho a dimensão de que indígena não precisa usar um cocá e pintar o rosto, fazer uma dança da chuva lá, a pretensa dança da chuva, e virar índio. Que aí é a dimensão do dia do índio, 19 de abril. Que indígena tem muita terra. Será que tem muita terra? Reconhecida, legalizada, que passou por todos os trâmites legais? Aqui eu faço todo esse debate e eu percebo o quê? Eu percebo que existe uma tentativa de querer romantizar, muitas vezes, o próprio agronegócio. Olha o que é o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro ele tem condições de alimentar quantas pessoas? 13% da população mundial. Hoje. 1,6 bilhão de pessoas. É gente pra caramba. Mas tem gente passando fome no Brasil. Maravilha. Oi? Mas tem gente passando fome no Brasil. E não querem fazer o transporte desse alimento porque a gasolina está R$ 6,00, R$ 6,50. Porque o dólar foi indexado na gasolina porque os investidores precisavam ganhar. E qual é a agricultura que sustenta o povo brasileiro? 70% dos brasileiros comem da agricultura familiar. 70%. E qual é o maior produtor de orgânico do Brasil? Mais de 90%. Sim, o MST, o Movimento Sem Terra. Quando você pega, em 2020, 697 bilhões de reais foi gerado pelo agronegócio. 250 milhões de toneladas. 120 milhões de toneladas de soja. E esse dado, ele nada mais é do que o quê? Para fora do Brasil. Quem é o maior exportador de alimento do Brasil? 31%. Professor, eu não quero... Assim, eu tava... Desculpa, mas é que eu estava só puxando aqui, claro. Que eu me preparei para o nosso debate, eu sabia que ele ia sair um pouquinho do escopo do juris-tecnicismo, etc. E daí eu lembro que eu puxei alguns dados da Embrapa, tá? E tem um artigo aqui da Embrapa falando que a afirmativa de que a agricultura familiar produz 70% dos alimentos consumidos no Brasil é falsa. E quem fala é o professor Rodolfo Hoffmann, um dos maiores estatísticos agrícolas do Brasil, em nota para a revista Segurança Alimentar e Nutricional da Universidade de Campinas. E daí ele trabalha exatamente com a agricultura, a agricultura que gera
valor, que são os grandes empreendimentos, né? As grandes fazendas aqui. Ele tem um artigo, depois eu posso até mandar. Não, mas por que eu estou trazendo isso? Mas por que tem brasileiro passando fome? A gente tem 1,6 bilhões de pessoas que podiam ser alimentadas. Tira o Brasil, 200 milhões, alimenta os outros 1,4. Não alimenta. Essas pessoas não são alimentadas. O agronegócio, bom, pelo menos esses são dados que eu pego pelo governo. O governo afirma que exportou 225 bilhões de dólares em 2019. 97 bilhões, 43%, foi do agronegócio. Aí em 2020, que vem a pandemia, nós chegamos em 56%. Ou seja, a gente aumenta esse índice. Ah, mas então a indústria diminuiu? Sim. A indústria brasileira está diminuindo, o estudo das pessoas tem diminuído, e isso faz todo sentido nesse projeto, em que o ministro da Educação entra falando que a faculdade, a universidade deve ser para poucos. Deve ser para poucos, por quê? Porque não há condições de inseri-los no mercado de trabalho, porque o Brasil não está virando mais um centro de tecnologia. O Brasil está virando cada vez mais uma grande fazenda. Infelizmente. É porque e o Brasil produz, manufatura, ela manda o produto bruto e compra ele manufaturado por 10 vezes mais. É que agora eu vou fazer uma coisa que eu tenho até... Me dá até um pequeno frio na espinha fazer. Eu vou defender a Embrapa. Eu não sou muito fã de empresas estatais, etc., mas a Embrapa foi uma entidade aí criada pelo Estado, né, pelo governo federal. E um grande nome do Brasil, que foi o precursor aí dessa virada, o Brasil era importador de alimentos no começo da década de 80 e se tornou aí uma grande potência no plano alimentar aí para o mundo inteiro hoje, né? E isso já vem acontecendo há alguns anos, graças a um cara chamado Alisson Paulinelli, que foi o fundador da Embrapa, e ele, inclusive, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz por conta disso, né? A alimentação gera paz. As pessoas, quando estão alimentadas, elas estão bem. Com certeza. Segurança alimentar. E ele foi o grande precursor aí dessa virada. E isso aconteceu graças a um movimento que ele fez com a autonomia do Geisel durante o regime militar, onde ele teve a oportunidade de mandar mais de 3 mil técnicos da Embrapa para o mundo inteiro para desenvolver tecnologia para o Cerrado brasileiro. O Cerrado, que era famoso pelas erosões e pela dificuldade em termos de plantio, ele se criou aí uma ampla produtividade, foi desenvolvida no âmbito do Cerrado graças à tecnologia eminentemente brasileira. Então, assim, é que eu tenho uma visão, aí entra aquele negócio de visão de mundo. Às vezes eu percebo, professor, com base nos discursos que eu escuto, com base nas colocações, que existem... você tem filósofos que te influenciam, certo? Eu tenho as outras fontes que eu bebo, por exemplo. Então eu escuto muito algumas palavras, alguns jargões como luta, como reivindicar alguma coisa, revolução, um processo revolucionário, etc. E a minha visão ela é menos uma visão voltada para o plano do historicismo marxista, né, da dialética marxista, onde existe uma luta de classes efetivamente travada, e mais uma dinâmica de que o homem ele tende a cooperar, né, os grupos sociais tendem a cooperar entre si, inclusive, por exemplo, que a gente falou no plano dos índios. Tinha exploração? Tinha, mas não na proporção como ela é colocada nos tempos de hoje. Eu acho que isso ganhou uma espécie de projeção muito grande, né? Quase que como um telefone sem fio, né? Existem historiadores que vão sendo repetidos na sala de aula por gerações e gerações. A hora que você vê, a gente está falando e usando expressões muito enfáticas e no final do dia você fala, não, sim, houve a morte de índios, houve a exploração de índios, mas dentro de um contexto não tão alarmista e não tão ruim a ponto de você justificar reparações para além dos séculos que já foram, sabe? Por exemplo, os americanos têm essa discussão muito com relação aos negros. De 5 milhões para 1 milhão é alarmista? Assim, eu preciso entender qual é a base. Porque assim, a base teórica porque não tinha 5 milhões, agora tem 1
Porque são sempre projeções, né, professor? Não tinha censo, não tinha IBGE na época dos índios. Existia uma projeção. A gente não tem como resgatar isso daí de maneira empírica exclusivamente. Então, mas pelo relativismo, então, eu posso relativizar o que eu quiser. Até pela gramatical, aqui eu já estou relativizando o artigo 231 e mostrando que ele tem que voltar para a Carta Régia. Assim, a estimativa é que eram 5 milhões de indígenas. Aí a gente agora também começa a relativizar, se não fosse 5, era 4. Morrer 3 milhões também é uma tragédia. É mais que a Revolução Francesa e que a própria Revolução Russa somada, desse povo da luta que você está falando. Então, assim, é um genocídio, como chama um poeta no Mato Grosso do Sul, é um genocídio. Você está falando da Embrapa, e a Embrapa tem um papel fundamental nesses últimos 50 anos. Ela aumentou em 500% a produção de grãos, aumentando em 70% as terras. A Embrapa é fundamental, é importante, e não há que se criticar aqui. Eu sei que dá um frio na espinha para você, em especial por conta da formação e o modo como você vê o mundo, mas assim, será então que a gente precisa discutir e questionar as terras indígenas, que são terras que não foram exploradas? Será que a gente tem que controlar agora as terras indígenas e limitar o crescimento da população indígena? Eu vejo aqui um comentário que falou assim, o indígena de Hilux, o indígena de telefone, o indígena... Peraí, o indígena tem que trabalhar. Se trabalha, ele não pode adquirir. Se adquire, ele deixa de ser indígena. Nesse ponto, eu vou concordar integralmente. Tem um documentário muito legal do Brasil Paralelo chamado Cortina de Fumaça. E tem outro também que eu vi recentemente. Já ouviu falar dessa produtora, professor? Já ouviu falar dela, não? Qual? São 2 documentários que ela lançou. Um é recente, se chama Cortina de Fumaça. Tem a participação de antropólogos, cientistas... Marco, eu quero ler um trecho do meu livro aqui, ó. Perfeito. Um brasileiro que estuda outros idiomas, se veste com calça jeans, consome Coca-Cola, não deixa de ser brasileiro. E nosso dia a dia contemporâneo não é o mesmo que nossos ascendentes viveram. Da mesma forma que podemos nos modificar, ter acesso às novas tecnologias e contato com bens e hábitos vindos de diversos cenários, as comunidades indígenas não precisam permanecer estáticas no tempo e isoladas para que sejam admitidas como tais. O que, na verdade, as pessoas querem é dizer quem é o indígena, limitar o indígena, falar assim, ou é peri, ou é ceci, ou é aliado aos portugueses beligerantes. Os povos originários que se encontram em Brasília, Marco, são 8 mil, 6, 7 mil, 1% dessa população praticamente. Seria o mesmo que reunir 2 milhões de pessoas, que é o que estão prometendo agora, né? Nas manifestações aí, sabe lá Deus do quê. Não entra na Paulista 2 milhões de pessoas. Então, assim, já começa aí o desmonte da mentira. É impossível acreditar que 2 milhões de pessoas entram na Paulista. Com distanciamento social, então, se é que respeitarão isso, não vai caber mesmo nem 500 mil de pessoas. Mas tudo bem. Os indígenas, eles fizeram isso. Eles pegaram a população deles, deslocaram 1% da população do Brasil inteiro para ir para Brasília. E lá estão. Estão debatendo o quê? Marco temporal. E a gente está expandindo do artigo 231, o que eu acho riquíssimo e importante. Eu não vim aqui naturalmente para fazer uma interpretação gramatical, mas na interpretação gramatical não há espaço para esse tipo de interpretação. E se for para um debate histórico, antropológico, sociológico, é de se perceber que as pessoas defendem essa terra originária. E eu percebo que algumas pessoas aqui, elas começam a falar assim, mas e essas ONGs? E esse povo? É a mesma coisa que eu falar, vamos acabar com o sindicato porque tem corrupção. Não se acaba com o sindicato porque tem corrupção. Você tem que acabar o sindicato porque tem uma lógica. O quê? O trabalhador não pode ter unidade para lutar contra algum empregador. Porque os empregadores mantêm os seus sindicatos e suas unidades de sindicatos, né? Eles se sindicalizam e se unificam muito bonitinhos. É muito legal ver isso. Mas as ONGs estão erradas. Vai atrás da ONG. Eu converso muito com um indígena chamado Bemoque Caiapó. Com vários indígenas eu tenho diálogo. Márcia Cambeba, Edson Caiapó, Bemoque Caiapó, com o Tucumã Pataxó. Eu troco ideia com vários. Eu tenho ancestralidade indígena, não sou indígena. Eu tenho ancestralidade Guarani Kaiowá, e é uma geração à minha distância. Meu avô era indígena, ele nasceu em Dourados, ele veio de Dourados a São Paulo, fazendo prédio, ele era pedreiro na construção civil. Essa é a minha história. Beleza. Agora, eu vejo pessoas sérias lutando pelos direitos dos povos originários. E vejo ONGs
que não tem um indígena ali dentro, que recebe uma grana forte e faz o quê? Investe em outras coisas. Não presta contas. Então você tem que ir atrás de... Isso é crime. Você tem que ir atrás desses criminosos. Agora, teve uma CPI recente da FUNAI que Exato. amealhou muito documento, mas não deu em nada. E sabe o que é o mais lógico, porque aí a engraçado? FUNAI virou agora perseguidora de indígena. Vai representar a Sônia Guajajara, meu Deus do céu. Eles estão ali para proteger indígena. Eles vão atrás de indígena, pedir esclarecimento para indígena. Os indígenas são perseguidos já. Aí vem a FUNAI e começa a perseguir indígena. É uma loucura. Na verdade, eu acho interessante esse debate. A gente está indo para aquele ponto que eu imaginei que a gente fosse do debate. Existem uma série de limitações do ponto de vista infraconstitucional na legislação, né, com relação a índios que querem se emancipar economicamente. Né? Você acabou de falar e eu concordo com isso que você falou, mas com esse trecho, né, não com a integralidade. Eu acho que como ninguém tem que falar como eu tenho que agir, ninguém tem que falar como você tem que agir, ninguém tem que se meter na minha vida. Com relação ao índio, é uma coisa específica, porque você tem lá uma reserva que pertence à União e você tem uma série de restrições que a FUNAI estabelece para os povos indígenas, que chega, assim, remonta ao absurdo de você ter doações de cobertores, a FUNAI vai lá e impede a doação de cobertor para determinadas tribos, porque ela não tem, de acordo com a FUNAI, não pode receber cobertor, panela, não pode receber panela. E você percebe que os índios eles querem se integrar e querem fazer parte do desenvolvimento econômico também. Aí tem outro documentário também do Brasil Paralelo, chamado A Esperança se chama Liberdade. E eles pegam algumas etnias aqui, onde eles pegam a Bacairi, acho que a maioria delas no Mato Grosso, Aliti Parese, Pacuera, Nova Canaã, Bacaval, Quatro Cachoeiras, uma série de etnias onde o pleito dessas tribos, o pleito dessas pessoas é muito próximo disso que a gente está falando. Eles querem ter liberdade, e a liberdade deles é a liberdade econômica. Para ter liberdade econômica, eles querem explorar. Eles querem explorar uma área que eles têm, então eles querem uma área de... eles já têm, por exemplo, numa das reservas, eu não vou lembrar, é Paris, acho. Eles já têm 1.100.000 hectares, eles exploram 1% dessa área. 1% dessa área. E eles até estavam falando, né? Começaram o processo de validação dessa exploração da agricultura em 2003. O TAC foi finalmente assinado em 2021. Tamanha a falta de instrumentos jurídicos que existem para os índios poderem... E o que eles querem? Eles querem a Hilux, eles querem geladeira, eles querem montar uma universidade com dinheiro próprio deles, até para transmitir as culturas que eles têm, a cultura que eles têm. Então, eu acho muito bonito isso, quando a gente quer levar à prática. Eu acho que existe uma estruturação etnocida nesse tipo de ação. Aí eu sou contrário. Exatamente por quê? Porque existem mais de 300 etnias no Brasil e essa dimensão de explorar a terra é talvez o único elemento que una os povos originários. Por que a gente conseguiu unir tanto indígena em Brasília? Por conta da terra. Porque o único elemento que une os indígenas é a terra. Aquela pessoa que é indígena e fala que quer explorar a terra está negando a dimensão indígena, porque a cosmovisão indígena entende que a terra é mãe. A terra é mãe. Então, explorar a mãe é eu chegar e falar, você vai explorar a tua mãe. A terra te dá e te devolve. A relação não é mercantil. E isso é o ecocídio que é praticado. E isso daí eu não estou criando, tá bom? É algo que a história estuda, a antropologia explica. A dimensão de romper a propriedade, de romper a terra para virar propriedade. Eu exploro desta propriedade alguma coisa. Mas você não se sente falando estão reunidos em torno da questão da terra. Mas e todas essas tribos que falaram no documentário? Então, e todas essas tribos. Você não acha que você está falando em nome deles, uma coisa que é da liberdade deles e da autonomia deles de decidirem e terem a... Ou você está falando em nome deles? Porque você está falando... Não, eu estou relatando. Eu estou relatando... Eles foram entrevistados. Eles literalmente... Mas eles pleiteiam... Entrevistados em que cenário? Com que tipo de convencimento? Com que tipo de miséria?
que é posta e imposta Não, constantemente em vários eles lugares. recebem ligações de tribos, eles recebem ligações de tribos do Brasil inteiro, de etnias do Brasil inteiro, pedindo instrução, porque, como você bem disse, né, nem todas as etnias elas estão no mesmo patamar de desenvolvimento. Então, tem umas que não querem explorar, tem umas que estão mais reclusas, mais fechadas. Porque não existe uma dimensão evolucionista na história. Essa dimensão evolucionista na história, se assim fosse os Estados Unidos, seria o patamar máximo, que é um grande erro, porque se o mundo produzisse o lixo que os Estados Unidos produzem, em 2025 o mundo acabava. A China produz muito mais que os Estados Unidos. A China. Pronto, olha lá. Então é China e Estados Unidos, juntos os dois. A China dá pior. Não, mas também é a população, né? Também um terço da população está lá. Aquilo é um absurdo. O tanto de gente que naquele lugar. Enfim. Mas você não acha que você está colocando uma limitação no índio que quer se emancipar economicamente? Você não está com esse raciocínio? Não se trata de uma emancipação econômica. Porque ele não pode se emancipar economicamente trazendo a ideia de propriedade à terra. Porque senão ele pratica o etnocídio e praticamente deixa. Ninguém deixa de ser indígena porque virou advogado e botou um paletó, como Eloy Pereira. Mas ninguém isso não é deixa de ser indígena porque virou médico. Mas deixa de ser indígena se perde a cosmovisão e a dimensão que ele tem com a terra. Porque, afinal de contas, o indígena, ele é terra, a terra é mãe, e é isso que o indígena aprende desde sempre. Mas, por exemplo, se ele quiser plantar ele mudou de ideia. Não, então, peraí, mudou de ideia por quê? Mas, peraí, Quem que foi ali praticar esse etnocídio contra ele? Isso é um etnocídio. Você está querendo o quê? Estrangular uma etnia. Eu estou usando um termo antropológico, que é aquilo. A gente não pode entrar e falar que o antropólogo está fazendo mimimi. O antropólogo estuda para chegar nessa terminologia. Aqui, eu trabalho isso no livro explicando. Quando eu fui lá estudar história, fui ver as dimensões antropológicas, tive uma dificuldade gigantesca estudando sobre isso para organizar e explicar o que é o etnocídio. E ainda crio um neologismo, sabe, Marco, chamado normaticídio. O normaticídio consiste no quê? Na revogação ou denúncia de normas protetivas a populações vulneráveis. E isso das mais variadas. Agora, para você ficar louco mesmo e ficar feliz, porque a gente está num debate que eu acho muito gostoso e muito rico, deixa eu mostrar um pouquinho desse trabalho que eu faço. Ó. Isso daqui, inclusão não é favor nem bondade. Juliana Izar Segala. A Ju Segala é doutora em Direito, também pela nossa PUC, deficiente auditiva, e ela fala a respeito de inclusão nas escolas. Posição totalmente contrária ao atual ministro da Educação. Privilégios brancos no mercado de trabalho. Matheus Carvalho. Isso daqui é uma coleção que faz parte da que eu estou escrevendo no Decolonialismo. O Matheus, ele é procurador federal, muitos de vocês conhecem, professor de Direito Administrativo, pessoa fantástica. De onde? De onde? Onde que ele dá aula de Salvador. Direito Administrativo? Oi? Ele dá aula no CERS, ele é de Salvador. Queridão. E eu fiquei curioso, hein? Quero fazer um debate com ele sobre esses privilégios brancos. Pronto. Ó, vidas imigrantes e refugiadas, que está aqui, que está rolando no Afeganistão. Carol Galibe é professora da PUCamp, fez um trabalho belíssimo com o Ministério da Justiça. Ju Souza, Torrente Ancestral, Vidas Negras Importam, a primeira articulista negra do consultor jurídico. Padre Júlio Lancelotti escreve, tinha uma pedra no meio do caminho. Invisíveis em Situação de Rua. Essa você conhece, a Silvia Pimentel. Escreve o Feminismos, junto com a Alice Bianchini. E os Feminismos Negros, a Cineia Mello Araújo, que escreve. Tem o livro da Mari Serrano aqui, que é o Vidas LGBTQIA+, Reflexões para não sermos idiotas. Enfim, é o discurso identitário. O normaticídio consiste em criar normas que busquem o quê? Tirar direitos, garantias. E a garantia, a dimensão de acesso a essa terra-mãe, uma garantia. Não é uma evolução nem uma involução. Na dimensão e na cosmovisão indígena, isso é importantíssimo. Agora, eu entendo as suas colocações, mas me causa um pouco parece um pouco contraditório a gente querer dar autonomia para o índio, como você bem disse, ser quem ele quiser. Só que se ele não for aquilo que você quer, você nega a essência da autonomia dele. Eu não posso admitir o presidente daquela associação Palmares.
Eu não posso. Não, mas não calma, pode agora, existir, não agora, pode existir agora mudou muito. um racista. Não pode existir um racista. Não é? A pessoa é negra e racista. Pode existir? Pode. É esse exemplo. Não pode existir um indígena que queira negar sua dimensão indígena, sua condição indígena e falar, agora eu quero outra coisa. Mas quero continuar sendo indígena. Aí não dá. Mas tem muitos que fizeram a entrevista. Aí, o que a gente faz com eles, então? A gente fala, não, vocês vão ficar... A gente anula o TAC. Eu não tive acesso a isso. Não, tudo bem. Muito possivelmente praticaram um etnocídio contra eles. Eles querem o quê? Estrangular a etnia desses povos indígenas. Agora é uma questão interessante. Deles. Mas agora é uma questão interessante. A gente está... Eu acho que são expressões muito fortes. Eu fico um pouco assustado com essas expressões, professor. Sabe por quê? Porque hoje elas ganharam um lugar muito comum no discurso, né? Eu já fui chamado... Ixi, Maria, já fui chamado de um monte de coisa por defender visões que não são politicamente corretas, né? Até porque o pessoal tende a achar que o politicamente incorreto é incorreto. E, na verdade, é a maneira como o discurso é apropriado ou como é feito esse trabalho semântico. Qual que é a minha colocação aqui? Esse debate é um outro, né, da Palmares, da Fundação Palmares. Mas eu vejo uma espécie de tratamento paternalista por parte de pessoas que se dizem estudadas, entendidas a respeito do assunto, e da FUNAI, muitas vezes, nessa gestão, eu não acompanhei tão de perto, né? Você disse que existe aí uma espécie de perseguição a índios, a isso, para prestar contas, etc., mas o que eu gosto de enxergar é o seguinte, eu quero mais liberdade sempre, porque eu sou um liberal. Então, a minha vontade é mais liberdade para todas as pessoas. Mais liberdade significa menos Estado, porque o Estado ele impõe burocracia e ele impõe uma série de dificuldades para você ter o que você precisa, né? O que eu quero? Eu quero livre mercado, eu quero livre concorrência. Eu quero que a Embrapa entre nas reservas indígenas, pegue a possibilidade de ganhos que você pode desenvolver aí de população dos povos indígenas para usar a tecnologia para eles produzirem mais. Não, mas e calma que eu nem cheguei no IPO. Eu quero chegar no IPO. Alguma coisa. Veja só. Como é que eu posso chegar na terra indígena e falar assim, agora eu vou mandar nessa terra, agora eu vou não mandar. Eu vou te convencer, PL 490. A virar o presidente da Palmares. Não, mas não é nem agora isso. Vai perseguir indígena. Na verdade, alguém que propõe um absurdo, uma excrescência dessa dentro de uma terra indígena, é o sujeito da Palmares, é o capitão do mato, é o capataz, é o capanga. É isso que eu estou querendo mostrar dentro dessa dimensão histórica. Eu sei que pode parecer estranho e anacrônico, eu entendo toda essa dimensão do liberalismo, mas não há liberalismo dentro da estruturação indígena. Você não pode chegar e falar assim, faça o que tu queres. Veja só, eu vou dar uma palestra em Dourados, chego lá, converso com um indígena e falo assim, vamos lá, hoje, 8 da noite, eu vou dar uma outra palestra, você vai comigo? Eu preciso ver com o cacique. Meu amigo, lá tem respeito e hierarquia. Eu falei assim, não, mas é suave, só vê com ele tal coisa. Não, você não está entendendo. Não é assim. Eu tenho que chegar lá, tenho que conversar, eu tenho que explicar. E o processo de convencimento feito, ele decidirá. Pois há uma hierarquia. Mas é engraçado, porque, por exemplo, agora, você está falando isso. Você está falando isso. Perfeito. Eu entendo. E as tribos que quiserem manter a hierarquia, eu acho perfeito. Mas, por exemplo, você tem os pareses. Não se aplica, eu não posso chegar numa comunidade indígena. Mas tem cooperativa em comunidade indígena hoje. Não mas tem cooperativa. Já tem cooperativa trabalhando no âmbito dos pareses, que é essa que eu te falei, que explorar 1,8% do território. Terra. Mas é isso, eles estão explorando uma terra que eles não podem explorar. Assim, nos Estados Unidos, os povos indígenas têm cassino. Eles têm cassino. Exato. Mas maravilhoso. Por isso que eu falo cassino. Eu falo da América Espanhola e da América Portuguesa, não de uma colônia de povoamento. E há uma dimensão colonial totalmente distinta. Percebe?
Indígena não tem aqui, não tem que ter indígena. Vamos tirar uma foto agora para falar, vamos fazer um cassino, vamos não sei o quê. É esse andar que é difícil. Assim, para ser assim, talvez até chulo no exemplo, é o seguinte, se a terra é mãe, eu posso explorar minha mãe? Não. É prostituir tua mãe. Aí o cara fala, mas eu quero. Meu amigo, tu não vai ser cafetão da tua mãe. Mas você não acha Pronto. que... Mas aí uma questão até mais filosófica e um pouco sociológica. Todas as culturas, elas se ressignificam constantemente. Eu não vou nem usar a expressão evolução, tá? Mas existe uma ressignificação cultural constante. Hoje em dia isso virou um modismo por parte das pessoas que usam a ideia de apropriação cultural. Então, as pessoas hoje estão muito sentimentais, elas às vezes ficam muito sensíveis com relação a algumas coisas, e isso acaba gerando esses argumentos de tal pessoa não podia se apropriar culturalmente disso, como se fosse... o ser humano é o que ele é hoje graças às apropriações culturais. É a pizza que veio da China e foi feita na Itália, e hoje a gente come no Brasil a melhor que tem no mundo. Melhor que a italiana, olha só que maravilha. Então, você entende? É o prato típico que nasceu em Portugal, veio para o Brasil, foi melhorado e a gente exportou para os Estados Unidos. Isso daí é uma prática comum de apropriação cultural. E isso tem a ver com essa ressignificação das próprias culturas. Nada é estático. Tudo tem em algum momento, tudo se transforma. E a gente quer que se transforme para o melhor. Eu não quero o índio pobre. Eu quero o índio rico. Eu quero o índio abrindo ação na bolsa. Peraí, mas tem algumas questões que são inegociáveis ou tudo é negociável? Inclusive liberdade. Liberdade. E a vida? Eu posso negociar a vida? Mas você bem disse, vida com fome, vida na miséria, para que uma vida dessa? Não estou falando de dignidade, eu estou falando de vida. Eu posso negociar a vida? O Estado liberal permite negociar tudo, mas não há limite. Agora você me falou, liberdade. E a vida? Porque me parece que a vida do povo indígena está ligada à terra. E aí, o que acontece? Alguém vai dizer como é a sua cultura e como ela tem que ser. Peraí, a cultura dele está ali. Alguém está querendo dizer como a cultura dele deve mudar. E se é ressignificar, mas você vai ressignificar a própria dimensão de vida? Porque terra para o povo indígena é vida. Mas você não está... Eu não posso fazer o mesmo esporte também de outra forma, trabalhar a mesma ideia de outra forma? Você está falando para não mudar? Mas quem disse que eu tenho para dar? Essa que é a questão. Eu não tenho nada para dar. A rigor, eles que têm muito, e nós fomos lá e tomamos. E agora nós queremos ser os bonzinhos e dar de volta. Então pronto. É difícil, Marco. Desculpa, cara, mas assim, não dá para a gente chegar agora e achar que nós somos... Essa é a visão evolucionista. E é muito triste. Agora, perceba só. Eu entendo que existe um ponto do liberalismo que, assim, eu consigo dialogar, debater e respeitar. Agora, o liberalismo não pode entrar numa comunidade indígena e falar assim, agora vai ser liberalismo. Não dá. Seria o mesmo que a gente falar, agora também a gente vai viver numa aldeia em torno da terra e a terra tudo ela nos dá. Porque nós temos a liberdade de fazer essa escolha. Será que a gente consegue isso? O liberalismo, ele enxerga as engrenagens da sociedade tudo como... tudo pela base da livre troca, da livre transação, né? Então, estava vendo uma entrevista... Aí, olha só, Marco, peraí. Tem aqui, volto a dizer do meu decolonialismo, tem o miolo, tem o Aníbal Quijano, tem uma literatura latino-americana posta aqui. Eu começo a me lançar também, de alguma forma, como um teórico latino-americano que fala a respeito da questão indígena. Aí eu não posso pegar uma base do John Locke, seja lá quem for do liberalismo, que você siga, e fala assim, agora eu vou adotar uma análise eurocêntrica para entender isso daqui. Eu não posso. O Evo Morales, quando escreve o prefácio, ele vai apontar exatamente essa dimensão eurocêntrica. E ele vai apontar isso daqui, ele vai falar, nossos países de América Latina têm uma independência administrativa e política desde há muito tempo, mas continuamos vivendo, guiando nossa sociedade com valores e culturas arraigadas pelo colonizador. Na maioria dos aspectos, não estamos decolonizados.
Tá aqui, poxa. E aí não sou eu mais que estou falando, é o ex-presidente da Bolívia, que é indígena, e fala, poxa vida, ele foi presidente. Pronto. Ele tem essa dimensão de, evoluiu. Mas ele faz um pensamento de governo totalmente diferente de uma visão eurocêntrica. Então, assim, eu consigo, em bases teóricas jurídicas, filosóficas, históricas e antropológicas, debater com o liberalismo, mas verificar o liberalismo como um fármaco para os povos originários, aí é quase que negar toda a leitura e toda a construção latino-americana. Então tá aqui, ó, decolonialismo indígena. Eu sei que o nosso tempo está estourando aqui, porque as lives têm tempo, mas ó, decolonialismo indígena, editora Matrioska. Quem está assistindo essa live, eu faço questão aqui de deixar um cupom de desconto 25%, Decolonialismo 25, só meu livro, os outros não. Decolonialismo 25, tu ganha um desconto, tu vai poder passear um pouco por esses elementos. Mas, professor, posso te provocar um pouco? Na próxima, você chama alguém de direita para fazer um artigo? Eu chamo, eu não tenho problema. É porque eu vou falar para você agora, até para a gente caminhar para o final da live, o intuito das lives, e eu queria ouvir de você se você concorda com essa última provocação. Eu tenho a impressão de que o ambiente universitário, o ambiente cultural, o ambiente universitário, eles são aí tomados em grande parte por um pensamento voltado para uma visão socialista de mundo, ou progressista, como você preferir identificar. Não enxergo na PUC, pelo contrário, né? Eu fui monitor na PUC, professor assistente, fiz mestrado, doutorado lá, e a visão que eu tive, e eu tive a oportunidade, graças a Deus, de frequentar várias salas de aula, e mais do que isso, ter vários amigos de anos diferentes da PUC, mas a visão que eu tive era que o ambiente universitário, não só na PUC, também fora, ele é tomado por uma visão em humanas predominantemente de esquerda, inclusive no campo econômico, né? De ciências econômicas, você tem também Unicamp, você tem várias entidades aí que não dão acesso a um pensamento liberal. E eu acho que, às vezes, isso empobrece um pouco o debate. Eu vejo, por exemplo, a ideia que a gente colocou aqui, se fosse com uma pessoa um pouco mais, uma pessoa radical, eu já poderia sofrer algumas adjetivações a respeito disso que eu falei, a respeito dessa minha visão de mundo, né? Então, o pessoal já ia me chamar de racista. As pessoas, elas tendem a desqualificar, né? Elas tendem a falar, argumento ad hominem. Esse fulano aí não é preparado, esse fulano é fraco, que nem já falaram aqui de mim. Não tem problema, eu estou acostumado com isso porque eu faço vários debates. Então, tem um que eu falo sobre a extinção da justiça do trabalho, outro que eu falo sobre acabar com o salário mínimo. É uma visão, são teses respeitadas. Você tem aí uma série de economistas e de jornais e de estudos empíricos e análises que são feitas a respeito desses assuntos. E eu acho que nada está fora daquilo que a gente pode debater. Tudo pode ser colocado aqui, numa pauta entre nós. E as pessoas, elas vão se informar, como elas bem entenderem depois. Porque, no caso, eu quero até te deixar um convite para uma próxima live, para a gente falar, às vezes aprofundar um pouco esse debate sobre autossuficiência indígena, ou sobre essa ideia de índios com ambição, com desejos de progresso. Como que a gente pode trabalhar esses pontos aí dentro de uma... Não usa a palavra progresso, Marquinho, pelo amor de Deus. Ó, a bandeira do Brasil fala ordem e progresso. Ordem e progresso. O filosófico do Augusto Conte. É o eurocentrismo. Marco, eu só tenho uma coisa a dizer nessa observação que você faz. Manda. Para mim, existe um sério problema da direita. A direita, como regra, e aí eu encaixo a direita nos mais variados matizes. A direita não estuda. A direita não estuda. Ela reprisa argumentos. E o porquê eu aceitei o convite de debater com você? Porque você estuda. Eu posso discordar de tudo que você diz, mas você tem o direito de dizer. Porque, minimamente, você me traz alguns elementos. Você, de forma polida, falou, olha, professor, mas está no site da Embrapa, não é 70% da agricultura familiar. Ah, beleza. Fui verificar. É 70% na área rural. Ah, tudo bem. Mas isso representa um número totalmente mascarado.
você estuda, se prepara e chega aqui para o debate. O que eu venho percebendo é que as pessoas que são liberais, ou que são de direita, ou que têm um posicionamento contrário ao pensamento visto como progressista ou de esquerda, elas não estão estudando. E falta direita no Brasil para a esquerda poder debater. E o que acontece? Como existem os raivosos de qualquer lado e os radicais afastam os moderados, a gente chega nesse perfil. A gente vai chegar em intolerantes aqui e intolerantes lá. Percebe? Agora, quando se fala em polarização, certo é, você mesmo falou que vacina seus alunos, a polarização não pode ser entre um remédio ineficaz e a vacina. A gente está aqui no campo da ciência. A gente está debatendo vacina. Percebe? Você está defendendo o Coronavac, eu estou falando da Pfizer, depois você fala da AstraZeneca, eu falo da Sputnik, comunista, né? Aí pronto, aí a gente faz isso daqui. Você está entendendo? O rolê é outro. Pô, você não está chegando aqui para mim falando um disparate de não, bora meter cloroquina na geral. Aí não dá, não anda. E existe tem um debate legal sobre tratamento. Mas isso daí é outro ponto. Eu entendi o que você está falando, concordo. Não dá. Percebe? É um terraplanismo quando ele está discutindo terra. O sujeito ainda está no terraplanismo. Meu Deus do céu. Como é que ele quer discutir terra quando está no terraplanismo? Você já chegou num outro rolê. Você já chegou, tipo, ó, peraí, para cá, para lá, pensa aqui, pensa lá. Eu acho importantíssimo. Agora, é como você disse, o desrespeito, ele existe de ambos os lados. Que nem provocação. Vi lá o sujeito falando, é piada, é o prefácio do Evo Morales. Por quê? Você já foi presidente da República e sendo presidente da República é indígena. Porque se for, aí pronto. Nossa, que comentário importante, né? Desqualificou um ex-presidente com total tranquilidade. Agora, se não é, poxa, respeita o trabalho do amiguinho. O amiguinho veio aqui, fez um pós-doutorado, é o terceiro da vida dele. Aí vem o ex-presidente da Bolívia e prefacia o livro dele. Poxa, aí você fala assim, piada. Então, assim, é exato. Agora, não é por isso também que eu vou dormir na pia e vou falar assim, meu Deus do céu, olha o que me disseram. É isso. Então, eu penso que o princípio inicial não é nem o democrático, é o republicano. E a gente estabeleceu aqui um debate republicano, muito saudável. Acho que é importante esse debate. E a gente tem que terminar, porque senão daqui a pouco eles derrubam nossa live e depois você não consegue salvar. E aí vou te fazer uma última pergunta. Acha que o PL 490 passa? Penso que não. Penso que é uma força que eles querem criar via Congresso para tentar antecipar o julgamento no STF. Empurrar o julgamento. E o julgamento demora muito, não? Começa a retomada amanhã, demora, mas tem muita entidade para ser ouvida, né? 40 sustentações orais. É muito tempo, é muita coisa. Alguém pode pedir vista, dá bem. São meses, ainda tem meses aí. Legal. Fantástico, professor. Obrigado aí pelo seu tempo. Obrigado. Adorei aí sua participação e vamos montar uma próxima live, pegar um tema bem polêmico também, divertido a respeito desse... Rapaz, mas você assim, você me estoura. Poxa vida. Pode fazer mais que troca ideia da risada. Você aqui fica trazendo muito número, não gosto não. Tá muito bom. Marco, valeu, obrigado, professor. Viu? Um abraço a todos aí. Obrigado por assistirem aí, pela educação. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.